Fala, minhas ciabatas, tudo bem com vocês? Hoje eu entrevisto aqui no canal o professor doutor Joel Alves. Ele que é formado e pós-graduado pela Universidade Federal de Viçosa, local onde teve uma série de experiências muito interessantes e muito ricas, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Joel também é coordenador do grupo de corridas da Academia Up Sport Center e professor da Fundação Presidente Antônio Carlos de Ponte Nova. Hoje a gente bate um papo muito interessante sobre como começou essa jornada profissional dele. Então, bora pro vídeo. Fala, Joel, tudo bem com você? Bem-vindo ao METS. Obrigado, Túlio. Obrigado aí pelo convite. Vamos bater um papo legal aí hoje. Show, com certeza. E aí, para a gente começar esse papo, eu queria entender um pouquinho mais de como era a sua infância. Mais especificamente, assim, como era a sua infância com relação à atividade física. Você era um esportista? Você era um praticante de atividade física? Túlio, eu sempre gostei do movimento, né? Então eu acho que a nossa profissão ela gira em torno do movimento. Então eu sempre gostei disso, né? Desde pequeno que eu me lembro, nunca fui o esportista, mas sempre gostei de estar envolvido. Então aquela coisa, né? De futebol, de rua, eu era aquele moleque que ficava na rua jogando bola. E aí a mãe saía com chinelo na rua para 6 horas da tarde para vir tomar banho, e aí eu queria ficar jogando bola. Nunca fui bom de bola, mas gostava de estar envolvido. Sempre gostei muito de andar, então assim, sempre quando eu tinha oportunidade de caminhar, ir para alguns lugares diferentes, isso eu gostava bastante. E sempre gostei assim, né, da relação do movimento. Eu começo nessa, como toda criança acredito, né, relação da bola, do futebol com os colegas na rua. Depois eu comecei a ter uma coisa um pouco mais consciente dessa relação do caminhar, de conhecer novos lugares. E isso evoluiu, né? Mais para frente talvez a gente fale sobre isso, mas isso evoluiu com o que eu trabalho hoje também, que é a corrida. Então é o que faz parte, né? Inclusive hoje aí eu acabei de chegar aqui de uma corrida, né? Tava fazendo uma trilha ali e tal e me perdi no meio da trilha, mas foi ótimo também, que eu tive que encontrar uma outra forma de sair da trilha, tô todo arranhado aqui de mato, mas eu acho que foi essa construção. E aí depois eu passei a fazer natação. Eu fiz natação por algum tempo, achava o máximo, né? Então também era mais uma questão de que eu via meus amigos, primos nadando e indo para as piscinas, e eu era daquele tipo de criança que pulava e falava com meus primos assim, me segura aí no fundo. E aí eu pulava, como eu não sabia nadar. Nunca tinha medo, né? Eu tinha um receio, mas não tinha medo. E aí eu comecei a nadar para isso, para eu ter a liberdade, né? Então eu sempre pensava nisso. Eu quero ter uma liberdade para poder caminhar, eu quero ter uma liberdade se eu precisar pular numa piscina também saber, né, o que fazer. E mais para frente eu fiz taekwondo, né? Eu fui assim dito atleta de taekwondo durante 2 anos, cheguei até na faixa verde, quase para azul. Quando eu entrei na graduação eu continuei na luta, mas aí assim as outras relações que teve durante a graduação acabei desistindo aí do taekwondo, parei, né? Ex-atleta. E aí por aí, né? Acho que na minha fase de criança, adolescente, foram esses esportes aí. Eu sempre gostei dessa relação do movimento, ver quais são as possibilidades que o meu corpo poderia me dar, né? Cara, muito bacana. Eu acho que talvez das pessoas que eu já tenha trago aqui, talvez você foi o cara que por mais caminhos percorreu, né? Foi o taekwondo, foi a natação, a caminhada e a corrida, né? E também outras vivências, né? Que eu imagino que você tenha tido na escola também Sim. e talvez em outros ambientes. Então, muito bacana isso. E aí, como é que surgiu a educação física para você? Né? Pensando mais enquanto um curso. Porque muitas vezes, assim, isso é uma coisa que a gente faz, que a gente gosta, mas não é uma coisa que a gente Uhum. vai levar como uma profissão, né? Como é que foi esse seu processo de Sim. escolher o curso que você queria fazer? Eu gosto muito de falar essa passagem, né? Assim, eu gosto de falar para os alunos dessa questão dessa escolha, porque foi uma escolha muito racional, assim, né? Por mais que pareça, não, isso não é racional, escolher educação física, porque você sempre gostou do movimento e tal.
Mas a minha primeira escolha é a medicina, quando eu pensei em fazer vestibular, né? Mas eu saí de uma escola pública muito ruim de Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, né? Hoje vivo 12 anos em Viçosa, praticamente um viçosense. Mas eu sou de Belo Horizonte, saí de uma escola pública muito ruim de Belo Horizonte, então a gente sai um pouco meio desanimado, desacreditado, né? Por incrível que pareça aí que as escolas colocam isso na nossa cabeça. Então eu saí um pouco de estimulado, falei, não, acho que medicina não dá para mim. E aí eu fui buscar outras alternativas, né? Então o que mais me aproximou foi a enfermagem. E aí a enfermagem me travou porque eu tenho um problema sério com agulha. E aí eu não consigo nem ver a agulha que eu já passo mal. Eu tenho problema, é tirar sangue, vacina de febre amarela, eu já passo mal uma semana antes, eu tenho que tomar. E aí eu falei, não vou mexer com enfermagem naquela época, né? Hoje a gente sabe que o processo da agulha é um processo que acontece durante a graduação e que muito provavelmente você nem vai trabalhar formado em enfermagem, né? Mas aquela um pouquinho falta de conhecimento na época. Falei, não, então vou cortar aqui a enfermagem da minha lista. Vou ser fisioterapeuta, terapeuta ocupacional ou educação física. E aí, na minha época, tinha amostras de profissões. Eu fui na UFMG conhecer a amostra de profissões que eles mostravam que era o curso. E aí eu falei, bom, eu quero trabalhar com movimento, mas eu quero trabalhar com movimento saudável. Eu quero trabalhar com a pessoa que busca o melhor desempenho, uma pessoa que busca conhecer o seu corpo. Aí eu não quero trabalhar com a pessoa doente, não quero trabalhar com a dor. E aí eu eliminei a fisioterapia. E a terapia ocupacional eu não achei tão interessante lá e tal, e aí eu cortei. E quando eu fui assistir o curso de educação física, bateu muito do que eu pensava em ser, porque o curso de educação física é muito, ele tem vários. E aí eu acredito que a educação física ela veio nesse sentido, né, de tentar buscar o movimento, de tentar ver o mercado lá na frente também, o mercado de trabalho, e ver essas possibilidades. Que eu vi essa questão da extensão, a pesquisa, a questão do ensino, né? Então eu entrei no curso pensando nisso, mas assim, não tão consciente do que iria acontecer durante o curso, mas entrei com consciência de que eu quero formar nesse curso. Entendi, cara. E muito bacana você ter tido essa oportunidade, né, de ter ido na amostra da UFMG e conhecido mais sobre o curso. Eu acho que essas mostras, esses seminários, né, que às vezes algumas escolas, algumas universidades fazem, é algo que agrega muito, né, na hora da escolha profissional. Você poder conversar com alguém que já está lá dentro, né, exercendo, estudando, eu acho que ajuda muito nesse processo de entender o que você vai encontrar, né? Inclusive o que você está fazendo é muito legal, né? Você convidar profissionais para discutir sobre isso, porque às vezes a gente tem amostras de alunos durante a graduação, ou às vezes você tem ali professores que estão inseridos ali dentro da universidade, que, assim, não fazendo uma crítica, mas já sendo, só enxerga a faculdade em si, né? Não consegue enxergar o que existe fora daquela universidade. E aí o que ela enxerga é o que a universidade tem ali naquele momento. E aí você passa para o aluno, ou para esse aluno que está em dúvida, a visão, aquela visão ali pequena ali de mundo. E aí se você convida, que é o seu caso, né, que você está fazendo e tal, convida vários profissionais diferentes, vai ter várias visões que a pessoa vai ter essa ideia, né? Eu quero seguir essa área. Pô, o cara ali falou de futebol, o outro falou do movimento, o outro falou de treinamento funcional, o outro falou de marketing. E aí você vai entendendo o processo. Pô, caramba, esse curso ele é gigante. Eu brinco com os alunos que assim, você vai passar por 60, 80 matérias durante o curso, mas a magia do nosso curso é você saber juntar isso tudo. E às vezes as 80 disciplinas que você vai passar, ela vai servir para um momento de 1 segundo de avaliação no indivíduo.
que esse segundo de avaliação no indivíduo vai te dar, sei lá, o pódio para o indivíduo, ou vai melhorar o indivíduo em alguma coisa. Aí você fala, nossa, eu estudei 4 anos para um segundo de avaliação? Ótimo, fique muito feliz por isso que você teve capacidade para isso. O problema é que as pessoas se fecham, né? Ah, eu sou da fisiologia, eu sou do futebol, eu sou da biomecânica, eu sou da natação, eu sou da adaptado. Cara, isso não existe, né? O nosso curso, ele é muito bonito de se ver, muito bonito de estudar, e ele é muito interessante por isso, né? Você saber lá da adaptada, da pessoa com deficiência, da pessoa da fisiologia, você entender do futebol, e aí você juntar isso tudo aí dentro de uma caixinha, você não pode juntar e sacudir, né? E tirar alguma coisa de lá, igual o famoso, que eu brinco sempre, 3 de 10, né? Você não sabe o que fazer na academia, você coloca 3 de 10 para o aluno e deixa a coisa acontecer. Não pode ser assim. Mas você tem que saber juntar essas informações, né? Com certeza, com certeza. E aí, você é de BH, você, né, acabou escolhendo o curso por causa da UFMG, e eu queria entender um pouquinho mais como foi a sua escolha de fazer educação física na UFV, né, em Viçosa. Cara, assim, Túlio, né? Cara, não, Túlio. É... na minha época, ainda era vestibular, né? Então, diferente de hoje, que é o Enem, que você tem essa escolha um pouco maior, né? Que você consegue a pontuação e vai para a faculdade que você quer, na minha época era o vestibular. Então, eu tentei o UFV e o UFMG. Por que o UFV? Eu tinha 2 primas que já tinham feito graduação aqui, na de letras e uma em física, e a gente tinha, né, o conhecimento da faculdade. E eu lembro que no ano que eu entrei, a UFV estava muito atuada no curso de Educação Física. Tanto é que eu entrei em 2008, 2009 o curso foi reconhecido o melhor do Brasil, né? Então, assim, o curso estava muito em alta aqui na UFV. Mas veio um pouco também da minha história, da minha vontade de sair um pouco também de Belo Horizonte, conhecer coisas novas. Eu vejo que a graduação, ela tem o dever de te trazer isso, uma vivência e um amadurecimento diferente, né? Então, eu acho que a cidade de Viçosa, ela tem seus males, né? Mas você tem seus benefícios também. O aluno que vem para cá para se desenvolver, para amadurecer, entender quem ele sair dali da asa da mãe, né? Isso é muito bom. Tem um lado ruim também, né? Que a pessoa pode se perder. A gente conhece vários casos de depressão, ansiedade, longe de casa. Mas a minha ideia era essa, né? De sair mesmo de Belo Horizonte, conhecer algo diferente. E na época era até aquela história também de falar para os amigos, né? Olha, eu não moro mais em Belo Horizonte, eu moro em outra cidade, eu estudo na Federal de Viçosa. Tinha aquela ideia também, né? De convidar os amigos para vir para a cidade. Mas era mais esse caminho. E assim, a coisa bateu muito bem, né? Porque hoje eu já moro há 12 anos em Viçosa. E todo mundo me pergunta, agora você finalizou seu doutorado, você vai voltar para Belo Horizonte, né? Eu falei, não, sem chance de voltar para Belo Horizonte. Então, assim, não tenho vontade nenhuma de voltar para Belo Horizonte. A qualidade de vida que a nossa cidade oferece, né? Ela é muito boa. Claro, eu estou agora em vias de fato de tentar coisas novas, de vivenciar coisas novas, de buscar novos caminhos. Claro, talvez a cidade de Viçosa não vai me oferecer o que eu pretendo, né? Mas se eu não conseguir nada de muito melhor do que aqui, eu não saio, né? E Belo Horizonte, só se eu tivesse uma proposta absurda para eu sair e voltar para Belo Horizonte, porque não dá mais, assim, sabe? Você chega lá e você vê aquela bagunça, as pessoas estressadas. Hoje eu tenho carro, né? Mas há pouco tempo atrás eu não tinha carro, então eu pegava ônibus cheio e todo mundo com aquela cara de estressado para a gente, dá um bom dia, dá uma boa noite, um sorrisinho, e aquela coisa. Eu falei, não dá, né? Esse lugar não é para mim. E aí eu me senti muito bem aqui em Viçosa, né? Então ela me dá essas possibilidades. Igual hoje mesmo, acordei mais cedo, peguei meu tênis e saí para correr, peguei um pedaço de mata, peguei um pedaço de asfalto, peguei um pedaço de trilha, e isso em Belo Horizonte não daria para fazer, por exemplo, né? Cara, com certeza, assim, eu nunca vou esquecer o meu primeiro ovo frito fora da casa dos meus pais, né? As outras conquistas que a gente vai tendo nesse processo de transição, né? E realmente, o que você falou é muito verdade, né? Essa possibilidade em talvez 10, 15 minutos, você já está numa mata, num lugar um pouco mais natural, né? Um pouco fora da cidade.
Aqui, se você quiser encontrar um pedaço de mato, fora de uma praça, de um parque, é 1 hora de carro, né? No mínimo. Por aí, por aí. Então, realmente é uma coisa bem diferente. E aí, É, cara, por aí. eu queria entender agora um pouco de como foi esse processo de contar para os seus pais, né? Porque deve ter sido um processo bem complexo, né? De uma mudança de cidade, uma escolha de um curso. Então, assim, muitos processos, né? Eu queria entender como é que foi esse seu processo de conversa com os seus pais, de o que você queria fazer e onde você queria fazer. Não, o meu processo não tem nada de complexo, né? Foi muito simples, porque foi a minha mãe e minha irmã me motivou a ter essa escolha, né? Então, minha irmã tinha tentado educação física 1 ano anterior, aqui na UFV, né? E só que ela desistiu, não era o curso que ela queria, formou em design gráfico, então, assim, uma coisa completamente diferente, né? E assim, a gente já conhecia a cidade, já conhecia essa história, e quando eu tentei o vestibular, a ideia era tentar na melhor possível, né? Então, fazer a graduação nos locais que fosse o melhor curso possível. Então, era o FMG, o UFV na época, tinha a USP, mas daí ir para São Paulo não entrava, né, no conceito, aí, né? Sair de BH para ir para São Paulo, não ia ser. E aí foi muito tranquilo, né? Assim, o vestibular, fiz o vestibular, quando saiu o resultado, a gente mostrou o resultado e todo mundo ficou muito feliz. Teve uma questão de dúvida, né? Se realmente eu iria vir, porque saí de casa. No meu caso, né? Eu entrei talvez um pouquinho mais velho na graduação, então eu acabei ensino médio e fiquei 2 anos sem estudar, né? Fazia cursinho pré-vestibular e tal. E aí eu comecei a trabalhar. E em Belo Horizonte eu tinha um trabalho com uma renda muito interessante, assim, né? Para a época era um valor muito interessante. E aí, 19 anos nas costas, um salário bom, bate aquelas indecisões, né? Vou sair, vou largar isso tudo. Eu sempre fui muito independente e tal. Falei, não estou pensando em não largar o serviço, o trabalho, porque eu tinha uma chance muito grande de evoluir lá dentro. Mas aí a minha mãe, né? E aí, como eu te falo que a decisão não foi difícil, a minha mãe falou, não, você tentou vestibular, tem 2 anos que você está tentando isso, esse trabalho é algo passageiro, você vai estudar para conseguir algo melhor. Aí foi a luta, pedir demissão do serviço, e vir com a mão na frente e outra atrás. Claro que eu tinha um dinheiro guardado, né? E aí não foi fácil, assim, os primeiros momentos, porque no meu caso, eu tinha um dinheiro guardado, vim morar aqui de República os meus primeiros 3 meses com esse valor que eu tinha. E depois eu morei minha graduação inteira no alojamento. E aí foi algo assim, não vou dizer que foi tenso, não. Foi algo tranquilo para a minha visão. Mas tem muita gente que acha uma coisa estranha, mas eu vejo que foi uma forma de evoluir mais a forma maturacional, de entender trabalho em grupo, né? Não sei se você vai discutir sobre isso aí na nossa gravação, né? Que você está indo aqui os caminhos, criança, não. Então eu vou guardar essa informação aí mais para frente. Mas foi muito tranquilo, né? Claro que aí no dia que você vai vir, que você começa a arrumar as malas, aí você vai despedir dos seus amigos, e aí você começa a pensar que nunca mais vai ver eles, porque você está indo praticamente para outro mundo, né? A gente pensa essas coisas, né? Nunca mais eu vou te ver, e tchau, e você despede dos seus amigos como se eles fossem morrer, né? Ou você fosse morrer. E aí passa uma semana, você está lá em Belo Horizonte de novo, né? Que foi o meu caso. Eu passei uma semana, na semana seguinte, Belo Horizonte. Aí meus amigos estão assim, nossa, você não ia para tão longe? Eu falei, fui e já voltei. Então, assim, no próximo final de semana eu tinha voltado, né? Aí a gente começa a entender as coisas e fala, nossa, são 4 horas de viagem, ok, é longe? É, mas não é essa coisa, né? Mas a gente coloca isso na cabeça, né? Vou para muito longe, tchau para vocês, foi muito bom ter ficado com vocês, obrigado pela amizade. Claro que na minha época também não existia o WhatsApp, não existia Facebook. Quem estiver assistindo isso aí está achando, meu Deus do céu, quem é essa pessoa, né? Mas não existia Facebook, não existia o WhatsApp, o Orkut estava mais ou menos começando, então não tinha essa facilidade que nós temos hoje, né? Hoje, igual eu estou aqui com você aqui, a gente batendo papo, né? Mas na minha época não tinha, era ligação, e também as ligações antigamente eram muito mais caras, né?
Então, você tinha esse distanciamento mesmo. Hoje a coisa está muito mais simples, né? Bateu saudade, você liga aqui a câmera, você mata um pouquinho aí de saudade, né? Com certeza. E, cara, muito interessante, né? Toda essa sua trajetória. E eu acho que talvez você tenha entrado também com a cabeça um pouco diferente no curso, deve ter te dado algumas coisas interessantes. Mas você já mesmo um pouco mais velho, né? Como é que foi esse seu processo de, assim, chegar na universidade? Eu acho que esse é sempre um momento muito especial na nossa vida, né? De você o primeiro dia de aula, sua recepção de calouro, sabe? Esses momentos. Como é que foi isso para você? Tipo assim, até mesmo de começar a entender o que era o curso de educação física. Então, o meu processo foi racional do início ao fim, digamos assim, né? Então, não vou dizer que eu me arrependo, porque a construção de todo o processo veio digamos, a finalizar agora com o doutorado, né? Mas eu sempre fui um pouco racional demais e um pouco não deixar as emoções tomarem conta, né? Então, assim, no primeiro dia ali de aula, estava todo mundo muito emocionado, todo mundo muito feliz, ninguém queria ir para a aula, todo mundo queria ver os colegas. Segundo dia de aula, todo mundo já estava pensando em calorada, né? Aquela bagunça toda, e eu estava lá, assim, olhando o catálogo para saber quais as disciplinas, para conhecer as emendas das disciplinas, para conhecer quais são os projetos que o curso oferecia. Então, foi muito essa relação, sabe? Então, assim, no meu primeiro dia de aula, eu fui em todas as aulas, né? Na primeira semana de aula, eu fui em todas as aulas. E eu lembro que os meus amigos faltaram muitas aulas, né? Assim, as primeiras semanas de aula a gente sabe até hoje, né? Hoje eu já dei aula para graduação, então as primeiras semanas a gente tem aquela ideia de que o professor vai ali só fazer uma introdução da disciplina, né? Fazer algo, e aí a maioria lhe falta, principalmente os calouros. Mas eu não, eu estava lá, né? Apreensivo, querendo saber o que o curso iria oferecer e tal. E não fui nas minhas caloradas, então talvez me arrependa, talvez não, mas assim, não fui nas caloradas, não participei, porque bateu mais uma saudade de Belo Horizonte do que deu vontade de ir nas caloradas, então eu voltei no primeiro final de semana e eu fui muito focado no curso, sabe, assim, nessa ideia de que o curso pode me oferecer, porque como eu já tinha vivenciado um pouco, não saí do ensino médio direto para a graduação, eu estava muito focado no que eu queria. Então, tanto é que na segunda semana de aula, eu comecei a participar de projetos de extensão. Então, assim, na segunda semana de aula, foi uma aluna da graduação falar sobre alguns projetos. Hoje nós temos aquela disciplina EFI 101, que é a Introdução à Educação Física, né? Mas antes nós tínhamos, era os alunos entrarem na sala mesmo e pedir autorização para o professor, foi lá falar sobre o projeto e tal. E, cara, segunda semana de aula eu falei, ó, tô aqui, tá faltando um tempinho aqui na minha agenda. Vamos ver o que que dá. Né? Eu vim aqui para conhecer coisas novas. E eu busquei isso durante o curso, né? Eu vivenciei muitas coisas diferentes durante o curso. E eu acho que isso aí acrescentou muito aí a formação. Cara, imagino. Talvez seja realmente uma história um pouco diferente, né, de um começo de graduação do que muita gente tem e vai ter, né, porque Bastante. as caloradas, né, as festas de Viçosa, elas são conhecidas, né, e são muito faladas, Uhum. mas bem interessante essa história. E aí, durante esse seu processo de graduação, né, qual foi a disciplina, assim, ou as disciplinas que você mais gostou de fazer e por que que você gostou dessas disciplinas? Pergunta difícil, Túlio. Mas deixa eu pensar. Em relação às caloradas, os meus primeiros dias, eu sempre brinco com os meus alunos. Não siga meu exemplo. Aproveite esse primeiro momento que eu acho que é importante, né? Porque esse momento é aquele momento de você viver em grupo ali, em bando, né? A gente percebe os calouros andando naquele grupão e você fala calor, 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 né? Eu tive isso um pouco, né? Mas não tão. Então eu percebi que minha turma, ela tinha os seus grupos grandes e eu tinha um grupo menor.
né? Porque eu não envolvi tanto sentimental assim com a turma. Então, eu digo assim, por exemplo, os alunos não, né? As pessoas da minha turma, né? Às vezes eles olham uma foto e fica naquela nostalgia. Eu olho e falo, ok, que legal, pronto, e é por isso mesmo, né? Então, assim, eu não tenho muito essa nostalgia, porque o meu processo formativo foi sempre assim, olha, eu quero participar disso, para isso, porque lá na frente eu quero formar nisso, eu quero ter isso, e aí eu fui sempre procurando essas coisas, né? E aí eu falo, olha, você tem dois caminhos, ou você vai nesse mundo sentimental e curte o seu curso, vivencia, vira uma parte maturacional mesmo, ou você vai para o outro lado, né? E eu acho que tem caminho para a graduação na federal mesmo, você tem esse caminho. Vive um pouco dessa parte emocional, porque eu acho que é muito importante, até mesmo para você amadurecer, você conhecer quem é você, bater cabeça, e depois você focar mesmo no curso, né? Em relação a mais disciplinas, eu posso te dizer as que eu não gostei, mas as que eu gostei, cara, eu acho difícil, porque assim, é como eu te falei, eu acho que o curso, uma coisa vai juntando na outra, sabe? Então, assim, mas eu posso te dizer que, assim, quando eu vi o curso, eu falei assim, caramba, isso aqui é muito bom, foi nas fisiologias, né? Então, assim, as fisiologias, a disciplina de adaptada também. O meu doutorado eu fiz na área de adaptada, trabalhei muito tempo no projeto de extensão, então, assim, abriu muito, né? A professora Eveline, consegue ter um discurso que faz você ter um olhar um pouquinho fora da caixinha. Eu acho que isso me abriu muito o olhar, né? Sobre as pessoas, não só a deficiência, mas sobre as pessoas. Agora, as fisiologias bateu aquela coisa assim, sabe? Porque era aquela disciplina difícil que todo mundo sofria, e aí eu fui lá e passei, e depois, no ano seguinte, eu tentei monitoria, eu passei em primeiro lugar na monitoria, aí eu me senti assim, né? Nossa, eu sou o monitor da fisiologia, né? Todo mundo tem medo da disciplina e eu sou o monitor. Então, acho que esse foi um momento, assim, de falar assim, caramba, acho que eu estou no caminho certo, porque todo mundo sofre com isso aqui, não que eu não tenha sofrido, sofri também, mas eu fui muito bem na disciplina e eu não tinha tanta dificuldade de entender os processos, né? Então eu falei, caramba, agora eu estou bem, eu me entendo enquanto curso, e aí eu passei a outras disciplinas, eu tive o polo aquático do professor Paulo Lobato, natação, que foi assim, né? O Lobato é uma pessoa já diferente, né, da coisa. Só por ter uma aula com o Lobato já se torna algo diferente. Caramba, natação, fisiologias, as disciplinas com o professor João Bouzas, né, os socorros, esqueci o nome de uma outra disciplina, mas eu lembro que eu já tinha cumprido todos os meus créditos e eu puxei só porque era ele, e aí, assim, eu chegava, na época eu namorava, né, aí minha namorada assim fala, nossa, hoje você chega muito feliz da aula, né, porque eu ri demais na aula, eu senti muito feliz. Recursos ergogênicos, então, assim, era uma disciplina muito legal, e eu tive o prazer, né, de no final do curso puxar várias disciplinas. Eu formei com carga horária muito alta, assim, né, além do que eu precisava, porque eu tinha esse prazer de puxar a disciplina para ver, porque, olha, essa aula foi muito boa, essa aula foi muito boa, então eu quero ver de novo. E aí eu acho que são essas, cara. Com certeza deve ter algumas aí que eu esqueci no meio do caminho, mas eu não gostei de basquete, e eu acho que foi alguns problemas aí. Eu não gostei da biologia celular no inicinho, mas isso foi um processo falho da minha formação do ensino médio, né? Então, quando eu cheguei lá e vi mitocôndria, aquela célula, eu falei assim, caramba, o que é isso? Né? Eu não vi isso aí na minha escola. Então, eu tive dificuldade mesmo, né, naquele processo, mas passei nas disciplinas. E basquete eu não gostava mesmo do basquete, não gosto até hoje. Mas fiz, né? Eu brinco assim, não gostei, mas fiz bem, passei bem na disciplina. Então acho que é esse caminho que tem que seguir no curso. Não gosto? Problema é seu, mas faz. Vai que um dia surge uma oportunidade dentro da área, né? Com certeza. Eu acho que fechar uma porta, né, falar assim, eu nunca vou trabalhar com isso,
às vezes é um caminho que você tem que ter bastante receio, né? Falar assim, eu nunca vou trabalhar com isso. Deixa eu dar um exemplo para você, rapidinho. Claro. Quando eu entrei não, né? Durante o meu processo de graduação, se der tempo a gente vai falando sobre isso, mas eu procurei vivenciar tudo que o nosso curso poderia oferecer, né? É uma pena que hoje nós temos a biomecânica, que eu não tive a oportunidade, porque quando eu formei, né, a Amanda ainda não estava no departamento, a parte de futebol com o professor Israel, e várias outras coisas que foram surgindo, né? Mas eu procurei em todo mundo. Então, eu vivenciei um pouquinho de cada coisa para eu falar, olha, eu quero seguir isso. E aí é muito engraçada essa história, porque acho que no meu segundo ano de graduação, comecei a participar do futebol, do grupo de estudo de futebol, o professor Próspero Paoli. E aí eu gostava muito do futebol, mas aí eu comecei a estudar um pouco mais a fundo o futebol e comecei a ter, digamos, um pouquinho de nojo, um pouco de receio. Não quero trabalhar com esse mundo de futebol. Mas eu vou ficar aqui, eu vou tentar entender esse processo. E aí eu fiz parte do grupo de estudos, mas saí do grupo de estudos e falei, não vou trabalhar com futebol. E aí, passado 2 anos, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar com futebol nos Estados Unidos. Né? Então, assim, caramba, eu não quero trabalhar com futebol, mas surgiu a oportunidade. E como eu fiz bem, como eu tinha participado, eu fui. Né? Eu fui 2 vezes para os Estados Unidos trabalhar com a empresa, não sei se você já ouviu falar, Teta Brasil. Vários alunos da UFV vão, né, para a Teta Brasil. E aí eu fui 2 anos para a Teta Brasil. E foi, assim, experiência sensacional, né? E estava lá o futebol envolvido. Então, a gente não pode ter essa ideia do curso de educação física, que eu sou da parte de fisiologia, eu vou fazer bem as fisiologias e esqueço as outras disciplinas. Não, né? A gente tem que fazer todas as disciplinas bem, porque pode surgir uma oportunidade. Uma outra coisa, né? Lembrei que agora que eu não posso esquecer, uma disciplina de dança, a graduação agora não tem mais. Gostei da disciplina de dança? Não toda. Achava muito estranho, eu sou muito durão, tenho dificuldade de me expressar, né? Mas a professora em si, naquele momento, ela me fez refletir sobre o processo do movimento que me fez retroceder mais ou menos o que a gente está fazendo hoje, né? Quem era você enquanto criança e tal, e você vai puxando esse processo e você vai falando, caramba, esse sou eu. Né? Desde lá do início eu fazia esse processo, né? Então, esse sou eu. Então, foi uma disciplina também que me colocou no caminho. Aí você fala, pô, mas disciplina de dança, você não gosta de dançar, Joel? Verdade. Mas a disciplina me mostrou esse caminho. Né? Então, o quanto é importante as disciplinas que nós temos. E eu sempre falo que um excelente bacharel deve ser um excelente licenciado. Uma coisa junta com a outra. Não tem como você falar que é um excelente bacharel sem ter a licenciatura. E você ter a licenciatura sem ter o bacharel. Né? Mas aí as pessoas falam, não, eu sou bacharel, não faço as disciplinas de licenciatura, né, os pedagogentos. Não. Né? Então, existe essa união. Né? Agora eu queria entrar um pouco mais nessa sua parte extensionista, que eu acho que talvez seja a área mais rica em conteúdos aí que você vai ter, né? E vamos começar sobre o Teta Brasil, né? Esse que é um programa que eu acho que é incrível, né? De você, durante a graduação, você ter a oportunidade de, né, ter uma experiência como treinador, como integrante de uma comissão técnica, nos Estados Unidos. Como é que foi essa experiência? Você estava lá, tipo assim, acordou no alojamento, abriu o Sapiens, estava lá no e-mail, você foi convocado para o Teta Brasil. Como é que foi essa experiência aí? Foi uma experiência sensacional. Eu acho que quando as pessoas me perguntam assim, qual foi a maior experiência que você vivenciou na sua vida, eu falo que é essa, sabe? Mas não pela questão assim em si do Teta Brasil, pela uma construção social da coisa, né? Porque você pega um indivíduo, que foi o meu caso, né? Um indivíduo que saiu de uma região de periferia de Belo Horizonte, estudou em escola pública e tal. E aí, quando você fala em Estados Unidos, parece algo inalcançável, né? E eu tinha um problema, por exemplo, com o inglês, né? Então, eu chegava ao nível de assistir os filmes dublados, porque eu não queria nem escutar o inglês, né? E eu falei, caramba, agora eu tenho que aprender o tal do inglês, porque eu vou pro Teta Brasil. E eu vi uns amigos indo, né? Eu falei, caramba, eu acho que dá para ir.
E eu comecei a estudar em cima disso, né? E aí foi também outro processo muito racional para, olha, eu tenho que começar a fazer o curso pelo menos com um ano de antecedência, um cursinho de inglês, para quando eu tentar o Teta Brasil, eu estar bem, para não ter chance de erro, para eu conseguir passar e e assim foi, né? Eu tentei lá o processo, conheci algumas pessoas aqui em Viçosa que já tinham ido. Na época tinha um cursinho preparatório aqui em Viçosa, acho que hoje não tem mais, mas tinha um cursinho preparatório. A gente fez um cursinho preparatório aqui em Viçosa. O meu camp nós fizemos no Rio de Janeiro. Então hoje já tem a seleção já é feita aqui na UFV, né? Na minha época era lá no Rio de Janeiro, então a gente foi para o Rio. Ficamos lá em imersão uns 3 a 4 dias em imersão e praticando ali o futebol e tal, então tinha que apresentar aulinha, essas coisas lá em inglês, e o meu inglês era Joel Santana, né? Era aquele right, left e goal, era essa história, né? O meu inglês. Mas aí entre esse processo, né, o das vivências e da parte da licenciatura e do bacharel. Eu poderia não saber muito bem o inglês, mas eu era um bom professor na época, porque eu já tinha passado por alguns outros cursos. Na época eu já tinha mais ou menos uns 2 a 3 anos de professor do projeto Nadar, que não existe mais, mas era um projeto de natação na piscina olímpica, né, da UFV. Então eu na época já era um bom professor. Então o que fez diferença no dia da minha aula lá que eu apresentei para os donos lá da Teta Brasil, não foi o meu inglês, porque não era bom mesmo, mas foi a forma como eu conduzi, né? Então eu vi os alunos fazendo errado, então estava dando aula para outras pessoas. Eu tive a capacidade com o inglês ruim, parar a aula, voltar, corrigir, trocar o exercício que não estava dando certo, adaptei o exercício. No meu inglês vacalhado na época, eu consegui explicar o porquê que eles estavam fazendo aquele tipo de coisa, né? Então eu estava falando sobre condução de bola e sobre passe. Então, qual que é a importância da condução de bola? Qual que é a importância do passe? Aí eu contei o exemplo do Ronaldinho Gaúcho na época e tal. Naquele inglês, daquele jeito, né? E aí os caras gostaram da coisa, né? Porque eles viram que ali tinha um professor. E aí algumas outras pessoas, né? Eu lembro que na minha seleção tinha uma pessoa que tinha um inglês fluente, mas a pessoa foi lá para passar o exercício, ela não foi lá para ser o professor. Então ela ficou parada no meio do campo, dando o exercício e as pessoas fazendo errado, e ela com medo de parar o exercício, porque senão eles iam achar ruim, porque ia estar parado o exercício, ia quebrar ali a rotina que ela tinha criado na cabeça dela. E aí eles falaram, olha, realmente, seu inglês é fluente, mas você não teve a postura de professor, né? E aí eu falo, olha, como são as coisas, né? O que o nosso curso pode fazer para a gente, essas vivências nossas? Eu não tinha o inglês, mas eu tinha vivência de professor, eu sabia como fazer. É mais ou menos a história do Joel Santana. É o cara que não tem inglês, mas é o cara que tem vivência, né? Então, como é que o cara consegue fazer uma seleção lá, ganhar título sem inglês? Alguma coisa o cara tem, né? Não vou dizer que ele é o melhor técnico do mundo, porque ele não é, mas o cara tem vivência. Então, não adianta você ter ali somente o inglês fluente que você não ia conseguir caminhar para frente, né? E aí, quando chegou ali a notícia, eu vou para os Estados Unidos, eu falei, caramba, nossa, achei o máximo, né? Assim, sei lá, talvez da minha família, na época, eu era o único que tinha saído do Brasil, né? Queria sair do Brasil. Então, assim, era uma coisa sensacional. Eu tinha andado de avião, acho que um ano anterior, pelo projeto Rondon, que é um projeto de extensão, e foi a primeira vez que eu andei de avião. E daí eu ia andar de avião até cansar, né? Que foram 12 horas de avião. E aí eu achei sensacional, né, cara? Eu falei, pô, pro Teta Brasil e tal. E foi uma experiência sensacional, assim, enquanto pessoa, enquanto vivência, né? E mais uma coisa, o futebol em si, o conhecimento do futebol tático, não fez tanta diferença lá nos Estados Unidos. O que fez diferença nos Estados Unidos foi o processo de ser professor. Porque lá, tirando uma outra coisa, né, que você vai ter ali crianças, adolescentes que já estão em time semi-profissionais, ok, você vai precisar trabalhar tática, essas coisas, mas a maioria das crianças, eu posso falar 99% delas, elas precisam de iniciação mesmo, né, iniciação esportiva.
E não adianta, às vezes, por exemplo, você colocar uma criança no seu primeiro dia de aula, condução de bola e dar passe. Você vai precisar, a criança tem que entender como que corre. Tem criança lá que nem sabe correr. Você joga a bola para a criança, ela pega a bola com a mão. Por quê? Futebol americano, né? É uma outra vivência. Não é igual nós aqui, que a gente joga a bola, a criança chuta porque está acostumado com o futebol. Lá é outra vivência. Todos os esportes que eles têm lá, que são os esportes mais famosos, mais vivenciados, são com a mão. Então, nós temos o basquete, futebol americano, o beisebol. Então, são todos os esportes que têm bola, mas são bola com a mão. Então, eles têm uma habilidade, eles têm uma vivência com a mão. Com o pé, eles não têm. Então, você tem que ensinar essa criança a correr, você tem que ensinar essa criança a coordenação motora. E era isso que eu fazia com eles, né? E aí, depois, você passando por todo o processo de passe, brincadeiras, lúdico, e aí a coisa dava certo, né? Mesmo com o inglês um pouco limitado. E aí tinha outros professores que já queriam no primeiro dia de aula, dar passe, e vai, corre para lá, vamos fazer 4 contra 3. Calma, gente, né? Olha o processo de ser professor. E a vivência de estar em casa de família também era sensacional, assim, né? Era muito engraçado porque eles achavam que a gente era quase que superstar, né? Então, chegava lá, era o coach brasileiro, né? Então, tinha chegado em casa, tinha um quarto lá com a bandeira do Brasil. Eu lembro uma vez que a criança perguntou para mim assim, coach, you know Neymar? Você conhece o Neymar? Eu falei, yes, né? Aí ele saiu gritando, guys, coach, you know Neymar? Aí as crianças todas vieram correndo, né? Nossa, você conhece o Neymar, que não sei o quê, como ele é legal. Eu falei, não, peraí, eu conheço o Neymar provavelmente igual vocês, né? Por TV e tal. Então, assim, a ideia que eles têm é que a gente conhece os caras, né? Tinha um treinador amigo meu que ele falava que ele jogou com esses caras. Ele apresentava e falava, meu nome é tal, já joguei no Brasil, já joguei com o Robinho, com o Romário, com o Ronaldo, e hoje eu estou aqui para dar aula com vocês. Aí as crianças achavam o máximo, né? E aí foi uma vivência muito legal, cara. Eu fui 2 anos, né? Então, assim, a primeira vez eu cheguei lá verde no inglês, não entendia nada. Então, eu lembro que passei na alfândega, né? E aí o policial lá me perguntou assim, how you doing, né? E aí, quando a gente aprende o inglês aqui no Brasil, a gente entende how are you, né? De tipo, a forma formal da coisa, né? Como você está. Lá eles não falam isso, né? Eles perguntam como você tá. Então, how you doing, ou WhatsApp, né? E aí a gente aprendeu como how, como sendo, tipo, como fazer, ou o que você fazia. E o doing era fazer, né? E aí ele perguntou how you doing, aí eu fiquei, o que tá perguntando, o que eu tô fazendo? Aí eu fiquei naquela questão assim, caramba. E aí teve uma treinadora que estava comigo que o alfândega perguntou, e ela falou assim, eu sou treinadora de futebol, vim aqui. Eu falei, não, eu só tô te perguntando como você está. Aí ela, tá. Então, assim, os primeiros dias foram muito complicados. Eu ficava precisando de tradução, mímica e tal, mas aos poucos você vai aprendendo. E no segundo ano, não vou dizer que eu cheguei lá dominando a coisa, mas era aquela história, né? Eu brinco que se você aprender a falar, não entendi, o que é isso, como faz isso, e repete, acabou. Você não precisa aprender mais nada. Então, a pessoa falou, você falou, não entendi, repete, por favor, repete. E aí a coisa vai acontecendo. E nessa época nem tinha ainda o WhatsApp, Google Tradutor, né? Eu fui em 2013, 14. Não tinha tanto assim igual é hoje, né? Hoje é muito mais tranquilo, né? Hoje você fala no celular, ele já sai a tradução e tal. Mas era bom sofrer um pouquinho, né? Sofrer um pouquinho para você aprender. As tecnologias deixam a gente um pouco bobo, né? Meio burro. Cara, experiência incrível, assim, eu acho que, né, toda essa vivência de sair do país, de ter contato com outra cultura, de, né, poder experimentar ser professor em outro lugar também, né? Eu acho que assim, deve ter sido incrível tudo isso que você viveu, né? Por isso que você abriu falando, né, que talvez até hoje tenha sido uma das experiências mais incríveis que você já teve. É, Mas aí, o futebol não era o seu foco, né? Você teve outros focos ao longo da graduação.
E agora, falando um pouquinho do que você trabalha também um pouco hoje, né? Como é que foi a sua introdução no mundo da academia, do fitness e da corrida? Né? Como é que você começou nesse mercado? Então, Túlio, assim, o meu foco, né, quando eu entrei na graduação, era trabalhar com a saúde. Então, esse era o foco. Então, tudo que aparecia sobre a parte de saúde, eu tentava me aprofundar, né? Então, assim, talvez eu me esqueça, mas de forma cronológica, uma coisa aconteceu, né? Então, eu comecei a participar de um projeto para crianças com síndrome de Down, que era natação, atletismo para paralisia cerebral. Depois, eu fiquei praticamente 4 ou 5 anos dentro de um projeto de musculação para pessoas com deficiência. E aí ele tinha pessoas com lesão medular, e depois virou o meu projeto de doutorado, né, ao processo com pessoas com lesão medular. Participei aí do Tetra Brasil, vivenciei o projeto Rondon, que eu acho que foi uma vivência também, ela está entre aí as mais importantes, interessantes da minha vida, o projeto Rondon. Projeto Nadar, né? Eu fiz o projeto Nadar uns 3 anos, fui professor, sol quente na testa, dando aula. Dei aula de natação também no projeto da prefeitura. Vamos ver o que mais. Participei de alguns projetos, fui diretor de esporte da LUV, das artes marciais, por algum tempo. Fui iniciação científica em fisiologia animal, né? Na verdade, trabalhei com fisiologia humana, e depois eu fui no meu mestrado foi fisiologia animal. E aí eu acho que foi isso tudo. Então, assim, todas essas vivências, né, elas foram acrescentando. Então, percebo, assim, eu fui para tudo, né, para todos os lados, assim, e eu acho que isso é importante durante a graduação para a gente entender para que caminho a gente quer seguir. E aí, dentro desses caminhos, eu fui escolhendo algumas coisas que me agradavam mais. O fitness em si não é algo assim totalmente que é o meu foco, né? Mas é algo que foi surgindo aos poucos. Então, a corrida do movimento, daquela caminhada que eu falei com você lá antigamente, isso foi surgindo ao longo do tempo de me dar maior possibilidade de correr, de conhecer lugares novos, de ter novas possibilidades, né? Igual hoje eu saí para correr, olhei lá no Google Maps um caminho, eu falei, eu acho que esse lugar sai em tal lugar. E saí para correr, né? E aí eu cheguei no alto da mata lá, falei, ixi, eu cheguei em lugar nenhum, mas eu vou correndo aqui. E aí fui correndo e cheguei num lugar que tinha uma porteira que não tinha como pular, que era uma porteira eletrônica, tive que ir para outro caminho no meio do mato, e aí eu achei um caminho para sair. E aí, cara, isso é o que me anima, sabe? Eu acho que isso me motiva. Então, há pouco tempo atrás também eu fiz uma trilha sozinho, eu não sabia aonde chegar, e saí lá na Mata do Paraíso. Não sei se você conhece, mas eu saí lá na Mata do Paraíso, eu falei, caramba, e aí deu mais ou menos 20 quilômetros de corrida. E eu fui, sabe? E aí eu acho que isso entra nessa questão, assim, de ter liberdade com o próprio corpo, de vivenciar o espaço onde você mora. Então, você tem pessoas aqui em Viçosa que moram 30, 40, 50 anos, que não conhece o que tem, por exemplo, depois da veterinária, né? Nunca foi o que tem depois da veterinária, nunca foi no Recanto das Cigarras, não conhece um tal de um paredão que tem aqui, e as pessoas não vivenciam o espaço onde elas moram, sabe? E aí cada vez mais isso vai piorando, porque as pessoas vão ficar dentro do quarto assistindo, porque a internet vai ficando melhor cada vez mais, vai aparecer mais filmes, mais coisas interessantes para te trancar em casa. E ainda vem um coronavírus, te tranca um pouco mais ainda. E as pessoas esquecem de vivenciar o que tem em torno, né? E aí essa história de vivência que foi surgindo a relação da corrida comigo. E aí eu tenho muito essa relação que corrida, eu tenho uma ideia de que o exercício físico, ele não é puramente algo para queima de caloria. Então, se o aluno me procura, eu quero o personal para que eu quero emagrecer. Vamos conversar, que seu objetivo não está legal. Seu objetivo não pode ser simplesmente a queima de caloria, não. Tem que ter um outro porquê. E aí eu mostro o caminho para esse indivíduo. Ele tem que ter uma vivência do corpo dele, ele tem que experimentar o corpo dele de uma forma diferente. Ele vê quais são os limites do corpo dele, quais são as possibilidades.
E eu acho que essa é a magia da nossa profissão também, né? Mostrar esse caminho. As pessoas estão com essa dificuldade. Na minha época, eu brincava de futebol na rua, subir em árvore. Talvez na sua época nem teve tanta oportunidade assim. Hoje, muito menos, né? Eu tenho um sobrinho, eu tenho um afilhado, eu tenho um sobrinho, aliás, com 7 anos de idade. O que que ele faz? Joga videogame. Quando ele sai do videogame, ele pega o tablet para jogar no tablet. Quando ele sai do tablet, ele pega o celular para assistir YouTube. Então, essa é a vida dele, né? Então, qual que é a vivência motora que a criança vai ter? Pouca. Então, se chegar lá na educação física na escola, que hoje é o famoso ainda rola-bola, né? Meninas para um lado, meninas para o outro, vôlei e futsal, a gente vai ter essa carência de vivências motoras. E aí, cada vez mais, a gente precisa mostrar isso aí para as pessoas. Então, é nesse trabalho que eu faço, né? Com as pessoas, nesse resgate do movimento, de entender suas possibilidades. Então, eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela tinha muita dificuldade, assim, de socializar, mas tinha vontade de socializar, mas tinha dificuldade. Tinha vontade de conhecer novos lugares, mas ficava na dela. E aí, o que a gente fez? A gente começou a treinar a corrida, e aí a gente começou a explorar, por exemplo, cidades para ela ir correr. Ah, vai correr no Rio, então vai ter uma corrida legal no Rio, vai ter uma corrida legal em tal lugar, vai ter uma corrida legal em tal lugar. E foi conhecendo os lugares através da corrida. Então, a corrida ela foi um instrumento para uma outra coisa na vida dela, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a entender esse instrumento nosso, da nossa profissão. E aí, eu fui por esse caminho nessa visão, né? Nessa visão de tentar ver que o exercício físico ele é muito mais do que a queima de caloria, ele é muito mais do que o 3 de 10, ele é muito mais do que a hipertrofia, né? Essas coisas vão aparecer, né? A gente não precisa correr atrás, mas se você estiver bem com o seu corpo, se você estiver bem com o ambiente onde você mora, isso vai acontecer, né? A gente não precisa procurar somente essa relação. Então, foi aos poucos, isso foi surgindo durante a graduação, durante as experiências que eu fui tendo durante a graduação. A minha vivência com a parte de pessoas com deficiência me ajudou bastante também a entender essas limitações, né, e ditas limitações, né, que as pessoas acreditam que tem, mas não tem. E isso me ajudou muito no meu trabalho aí com os meus alunos hoje, né, por exemplo, de personal. Cara, bacana, bacana, muito bacana, né, de você sugerir, né, e propor para os seus alunos não só uma questão de prática de exercício físico, né, mas também levar o exercício físico como algo que vai acrescentar em outros campos da vida também e pode ajudar de diversas maneiras em vários outros pontos, né, da vida. Parabéns aí pelo trabalho. E, Eu acho que essa é a magia, né? sim, e aí, cara, você também teve umas experiências muito interessantes, né, trabalhando com pessoas deficientes. Inclusive você que é um dos pais do projeto Fortalecer aí, de Viçosa, já tive muito naquela sala de musculação da UFV, trabalhando com esse tipo de pessoal. Então, cara, como é que foi, né, toda essa experiência? Como é que surgiu isso para você, né, que acabou culminando um doutorado, né? Então, assim, como é que começou? Então, eu gosto de falar que a graduação e o profissional em si, ela começa no primeiro dia de aula, né? Então, o primeiro dia que você pisou dentro da UFV, você se tornou, como o professor Bouzas sempre finaliza as aulas dele, né? Os futuros e futuras, né, profissionais de educação física, né? Eu acho que essa é a ideia, né? O primeiro dia que você pisa na faculdade, você já se torna um futuro profissional ou um profissional, né, de educação física. Então, você já tem essa responsabilidade. Aí você fala assim, nossa, mas você está colocando muita pressão esse cara que está acabando de entrar na graduação. É pressão mesmo. Se você não consegue a pressão, o que você está fazendo ali, né? Eu acho que a ideia é essa. Você, enquanto profissional, você tem uma responsabilidade muito grande, porque você futuramente vai trabalhar com vidas, né? Então, entra nessa relação. E aí eu acho que todas essas vivências, elas culminaram para o que resultou aí no doutorado. O meu trabalho com Fortalecer em si, ele começa nessa segunda semana de aula, né? A segunda semana de aula eu fui trabalhar com natação, com crianças com paralisia cerebral e síndrome de Down.
Gostava muito do projeto, queria vivenciar, queria ver o que tinha de diferente. Então, aquilo foi o que mais aproximou, né, naquele momento ali, que mais aproximou daquela parte que eu comecei da fisioterapia e tal, né, da educação física com a pessoa com deficiência. E aí eu comecei a ter essa história. Eu falei, cara, se eu entender esse processo aqui, que é muito complicado às vezes, esse movimento limitado, eu vou ser capaz de entender os outros processos, né? Então, eu comecei nesse caminho. E aí, quando chega em 2009, uma aluna chamada Ellen, ela cria, junto com a professora Eveline, o projeto Fortalecer, em 2009. Em meados de 2009, eu começo a participar do projeto Fortalecer e em 2010 eu assumo o projeto Fortalecer. E aí eu fiquei com o projeto Fortalecer até 2014, saí para o meu mestrado, que eu fiz em outra área, fiquei 2 anos fora e em 2016 eu voltei para o Fortalecer. E aí eu fiz o projeto de doutorado, né, que finalizou aqui esse ano. E aí essa história, né? Então, assim, quando eu fiz lá na graduação, eu tinha um monte de dúvidas, o que o projeto Fortalecer ele poderia oferecer. Mas enquanto graduando, eu tinha dificuldade de colocar aquilo para frente, né? Aquelas ideias. Então, eu tinha dificuldade de entender qual era o efeito do exercício aeróbico, qual era o efeito do exercício de intensidade moderada, de alta intensidade, se o exercício em circuito, se o exercício de treinamento resistido era melhor, se o exercício funcional era melhor. Então, eu tinha essas dificuldades, mas não sabia como fazer. E aí, quando a gente chega isso aí no doutorado, e se você também procura na literatura, você tem poucas coisas em relação a isso, né? Aí, quando chega no doutorado, você tem ali uma responsabilidade, você tem ali uma possibilidade de fazer algo diferente. E aí, né, a gente conversou, eu, a professora Eveline, o professor Oswaldo também, que foi meu coordenador, a gente vem com essa ideia, né, de tentar aquelas ideias do graduando lá de 6 anos atrás, o cara entrou na graduação, tentar colocar isso em prática, né? Então, eu brinco que esse processo de mestrado, doutorado, ele caminha por um processo, né? Desde o dia que você entra aí na graduação. E aí a gente vai e coloca isso em prática. A gente vai com pessoas, somente com pessoas com lesão medular, procura na literatura ver que tem poucas coisas sobre lesão medular e treinamento de força, e aí a gente vai em cima dessa relação social, para mostrar, né, alguns efeitos do exercício físico para pessoas com lesão medular, uma razão literária para a gente adicionar algumas coisas importantes na literatura sobre o tema, e uma questão até mesmo de ensino, né? Se você já participou do projeto Fortalecer, você deve ter escutado algumas coisas nossas lá. Então, a gente sempre teve grupos de estudos, sempre discutiu sobre. Então, todos os alunos que passaram, né, tiveram vivências ali junto comigo, eles aprenderam um pouquinho sobre esse processo, né? Então, saíram um pouco com a cabeça um pouco modificada sobre esse processo aí da pessoa com lesão medular. Então, eu acho que a gente caminhou por esse caminho. E eu brinco assim, né? Você quer fazer um mestrado? Você quer fazer um doutorado? A coisa não surge assim no meus 6 meses faltando para eu formar, agora eu quero fazer mestrado. Não, você constrói o seu caminho desde o seu primeiro dia de aula. Então, eu acho que é por esse caminho aí. Cara, é incrível. Eu acho que realmente o projeto Fortalecer ele é algo que acrescenta muito, né, para os graduandos de Viçosa, de poderem ter essa vivência de trabalhar com as pessoas deficientes e entenderem, né, todo o processo de trabalhar a atividade física com esse público, que é um processo muito legal. Então, né, obrigado, professora Eveline, obrigado a você, obrigado a todas as pessoas, né, que fizeram esse projeto ele ser possível dentro da UFV. E agora você me deu um gancho muito legal que eu vou pegar sobre como foi o seu processo de formação acadêmica, né? Você é um grande filho do professor Natali. Como é que começou, né, esse seu processo de procurar uma iniciação, fazer uma iniciação e todo esse seu começo, né? Então, mas aí, Túlio, volta ao que eu falei, né? Bem de aula. Então, quando eu entrei na graduação, eu falei, eu quero ser mais do que isso, né? Eu quero ser mais, não que você seja formado só com bacharel
você tem menos, né? Esse programa de mercado só com bacharel. Mas eu entrei com esse objetivo. Então, eu falei, cara, eu quero mais do que isso. E aí eu comecei a fluir, né, todo esse processo desde lá do início. E aí, quando eu fiz o mestrado, por exemplo, eu tinha uma boa carga horária de projeto de extensão, eu tinha uma boa vivência, então eu fui com certa tranquilidade de que poderia dar certo, né, a aprovação aí no mestrado, pelas minhas vivências. E como surge, né, todas as minhas vivências de projeto de extensão, nas disciplinas, e aí veio uma segunda disciplina que foi com o professor Natali, né, que foi os treinamentos esportivos, que foram disciplinas que eu fui muito bem também durante a graduação, foi acima de 90 ou 89, sei lá, que eu tirei. Então, eram as disciplinas que eu não tinha muita dificuldade, eu entendia todo o processo. E aí foi uma coisa muito natural, né? Assim, a vivência ali com o professor Natália, você conhece, às vezes um pouquinho mais fechado na dele, né? Mas era uma pessoa que eu me espelhava muito, né? Achava um cara, ainda acho, né? Um cara muito inteligente, um cara muito humilde, um cara muito na dele. Então eu olhava e falava assim, cara, eu quero ser um profissional parecido com esse cara aí. E aí ele me convidou, né, um dia, assim, são memórias que a gente não esquece. Então, isso foi no final de uma aula, ele me chamou no canto e, olha, eu tenho uma bolsa de iniciação científica e eu gostaria que você assumisse essa bolsa. Você tem essa condição? E eu estava em busca dessa iniciação científica, porque eu sabia que para conseguir o mestrado eu teria que ter iniciação científica, né? Conta a pontuação. Na minha época, contava 5 pontos a iniciação científica. E aí eu lembro que eu fui na professora, ele estava no projeto Fortalecer, e falei, olha, surgiu uma iniciação científica. Você tem uma iniciação científica para mim? Aí ela falou, não, nesse momento, infelizmente, não. Se você aguardar uns 6 meses, talvez eu consiga. Aí eu falei, olha, surgiu uma oportunidade de iniciação científica com o professor Natália, e eu vou lá para eu vivenciar essa área nova que eu quero conhecer. E eu já estava participando, né? Porque ele foi na minha disciplina falar sobre o laboratório dele e 3 meses antes eu já estava participando do laboratório dele. Ia lá limpar cocô de rato, lavar a sala, essas coisas. E aí ele foi perguntou, olha, iniciação científica, se você tiver interesse, leva os documentos para mim. Eu falei, ótimo, vou pensar. Aí eu lembro que na minha namorada e na outra esposa, né? Eu falei, olha, eu estou pensando. Ela falou, você não tem que pensar, você vai aceitar. Já pega esse documento e leva agora, né? Então, ela me ajudou muito nesse processo também. Assim. E aí eu peguei os documentos e levei. E aí a gente começou a trabalhar, né, na iniciação científica aí com o professor Natália. E aí é o que eu falo, assim, né? A coisa não surge, assim, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer iniciação científica, chego lá e pego o professor. Hoje até ainda tem esses casos, né? Porque algum tempo atrás tinha até algumas bolsas sobrando no departamento. Mas na minha época era escasso, assim, tinha 5 bolsas de iniciação, 3 bolsas de iniciação para o departamento inteiro. Então eram pouquíssimas pessoas que tinham iniciação científica. E eu busquei aquilo, né? Aquilo para mim era quase um mestrado, assim, era quase um pontapé para o mestrado. E aí a gente começou a trabalhar. Eu fui acompanhado, né, na verdade eu acompanhei 2 doutorandos, Paula com o Alessandro de Oliveira, 2 alunos da nutrição, que eu orientava, e daí eu comecei a acompanhá-los. E aí eu vivenciei outra coisa, né, diferente aí também. E aí esse processo, os dois também me ajudaram muito. O professor Alessandro, né, o doutorando, quase me obrigou, assim, obrigou não, né, mas pediu para que eu ajudasse ele num artigo, e aí a gente escreveu um artigo, ele colocou meu nome, esse artigo ele foi aprovado na minha iniciação, e aí esse foi o artigo que me deu um pontapé inicial para eu entrar no mestrado. Então, foi um processo, né, e eu tenho, assim, um agradecimento muito grande a esse processo, assim, né. Hoje, no doutorado, eu fiz questão, né, de que todos os alunos, assim, que fizeram parte mesmo do processo aí do meu doutorado, eu coloquei o nome deles nos artigos científicos do meu doutorado, né, porque fizeram isso comigo lá atrás e foi um pontapé, né, então eu acho que
nada mais justo do que fazer isso com quem participou e que me ajudou nesse processo também. E foi uma experiência ótima, né? Trabalhar com modelo animal é um outro mundo, né? Então, passei por todo esse processo de vivência, de ratos hipertensos, de retirar o coração do animal, de fazer análise da célula. É muito diferente, me ajudou bastante. Tive a oportunidade de ir na USP, fazer análise dos laboratórios, melhores laboratórios dentro do departamento de educação física, o professor de Lamar. Então, foi uma vivência muito bacana. Joel, você está falando sobre toda a sua experiência, né, como iniciação científica e nesse seu processo de começar no processo de entrar no laboratório do professor Natália. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como são os estudos em modelo animal, porque, né, para a gente de educação física acho que é um tabu, né, é uma coisa meio que nem todo mundo sabe como é que funciona esse processo, né? Às vezes dá um certo receio de, pô, trabalhar com humano já é difícil, imagina como é que vai ser com o rato que não entende o que eu vou falar para ele. Então, explica um pouquinho mais, né, sobre como foi esse seu processo de trabalhar, né, no modelo animal. Beleza, é uma boa pergunta. Então, Túlio, eu comecei a trabalhar antes, né, porque o professor foi lá fazer uma palestra, uma disciplina, e aí eu fui lá conhecer o laboratório. Então, primeiro você chega lá, participa dos grupos de estudos, então existe grupo de estudos toda semana, né, discutindo alguns artigos científicos, e depois você participa ali da rotina do laboratório. Então, a rotina do laboratório o que é? É limpar as caixas mesmo, né, limpar as caixas ali dos animais, para você conhecer os animais aos poucos, conhecer a rotina, e aí você vai entrando naquela rotina. O primeiro contato que você tem ali é muito estranho mesmo, né? Assim, você assusta. Então, eu comecei lá como voluntário, e aí eu comecei a participar com um mestrando da biologia no treinamento dele. E aí eu ia lá ajudar esse biólogo, né, 2 vezes, 3 vezes por semana no treinamento. E aí foi nesse processo, né, de aprender a trabalhar ali com os animais, junto com esse biólogo, que surgiu a oportunidade depois da iniciação científica. E aí até dentro do laboratório eu vivenciei coisas diferentes, né? Então teve lá esse mestrando que trabalhava com modelo em corrida. Depois eu trabalhei com natação, então os ratinhos nadavam, vou explicar depois como que era. Teve também o processo de treinamento de força, então existe, né, o ratinho, o agachamento. E eu acho que foram essas vivências que eu tive lá. E tinha também o camundongo lá também que eu vi. Então, o legal foi vivenciar coisas lá dentro também, né? Então, o primeiro contato você assusta mesmo. Você fala, nossa, vou pegar em rato, né? Mas depois você vai ver que o rato de laboratório, chega até um momento que você tem que tomar cuidado, senão você começa a gostar do ratinho. Porque ele é até bonitinho, sabe? Mas o processo, assim, o interessante do modelo animal é que ele te dá coisas mais aprofundadas, né? Então, não tem como. No meu mestrado, nós trabalhamos o processo do cálcio dentro do retículo sarcoplasmático. Então, você já vê que o negócio é lá bem aprofundado. E trabalhei com microRNA também, né? Então, mais internamente do DNA. E nós queríamos saber, porque existe uma relação da contração muscular do animal hipertenso em relação à contração muscular do animal normotenso, que é o animal sem hipertensão. Existe uma raça chamada SHR, que é uma raça de animal que já nasce hipertensa, ela desenvolve a hipertensão muito parecida com o ser humano, então dá para a gente fazer essa comparação. No meu caso, nós fizemos um treinamento aeróbico, então existe esteira, mais ou menos uma esteira parecida com a esteira de humano, você tem lá as baias, né? Então existe lá no laboratório uma que foi feita lá mesmo, de madeirinha, então você tem ali as baias para colocar os ratinhos, e a esteira própria dos animais que você coloca cada um na sua baia para correr. E aí é igual, mano. Você vai fazer o teste de velocidade máxima, e aí depois você vai trabalhar uma X porcentagem, né? Então, o meu trabalho, a gente trabalhou entre 70% e 80% da velocidade máxima desses ratos.
eles corriam em torno de 60 minutos por dia. Tem todo esse processo aí do treinamento esportivo da progressão. E ao final a gente foi verificar se tinha algum efeito sobre a contração muscular e o cálcio, né? A retirada de cálcio dentro do sarcoplasma. Porque existe um vazamento de cálcio na hipertensão, existe um vazamento de cálcio durante essa contração. Então, todo o cálcio que entra dentro do retículo, ele é conduzido para a contração muscular. Se esse cálcio ele vaza em algum outro lugar, a contração ela não vai ser uma boa contração muscular, né? Vai ser uma contração muscular meio ruim, meio fraca. E na hipertensão acontece. Então, você tem algumas contrações desreguladas, digamos assim. E aí, qual que é a ideia, né? A gente conseguiu observar isso nos animais hipertensos, que isso realmente acontecia. E nos animais treinados, né, pós o treinamento hipertenso, isso reduziu esse vazamento de cálcio. Na verdade, a gente analisou o vazamento, a gente analisou somente a entrada, né? O meu projeto inicial era o vazamento de cálcio, mas não conseguiu realizar. A gente entende pelo processo que nós analisamos que isso aconteceu. Esse vazamento de cálcio diminuiu durante o processo de contração. Mas é uma vivência totalmente diferente, né? Você pega ali o animal, aí você faz ali o sacrifício animal, você abre o animal, então é uma coisa assim, né? Para muita gente é muito complicado. Então você abre o animal, tira o coração do animal, passa o coração por um processo ali de deixar a célula bem molinha para ser fácil, né? Então você passa várias soluções para depois você analisar isso tudo no microscópio. E depois a gente vai ter um programa que consegue analisar essa contração. Então, é algo muito aprofundado, né? Mas é algo muito legal. Então, assim, hoje, a vivência que eu tenho, a ideia que eu tenho de fisiologia, essa vivência animal, ela me deu muita coisa, né? Porque esses processos eu consegui estudá-los um pouco mais aprofundados. Então, se você entende esse aprofundado, para você discutir alguma coisa, né, uma arritmia cardíaca, uma regulação da pressão arterial, as coisas elas se tornam um pouco mais simples para você falar para o seu aluno, né, no dia a dia, por exemplo. E aí eu acho que é uma vivência importante que todos têm que vivenciar. Por mais que você vá, né, a minha namorada na época, né, esposa hoje, foi lá, participou um tempo do laboratório. Olha, acho muito legal as pesquisas, mas eu não tenho coragem de sacrificar o animal e tal, então para mim não serve. Então, mas é legal. Ela foi lá e vivenciou e viu que não queria. Sim, sim. Cara, bem legal saber como é que funciona todo esse procedimento, né, de tratamento e de condução do estudo com o animal. Eu acho que é uma coisa muito interessante, uma coisa que contribui muito para a nossa profissão, né? Porque você ter a chance de fazer esses estudos mais aprofundados, é que nem você falou, quando você tem um entendimento, né, maior e melhor sobre o que está acontecendo a fundo no corpo, você tem uma condição de entender os outros processos macro que são desencadeados, né? Então, é muito bom a gente também ter essa possibilidade dentro do curso. Agora eu quero recuperar uma coisa que você falou lá no começo. Porque você viveu uma experiência tão rica, tão cheia de coisas, tão cheia de vivências, e durante todo esse processo você estava morando no alojamento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais agora sobre a sua experiência no alojamento, né? Essa sua experiência com assistência estudantil também, né? Porque eu imagino que você tenha tido alojamento e refeitório. Então, como é que foi toda essa sua vivência? Olha, o processo ele não foi muito complicado. Eu admito que no início, quando eu fui pedir o alojamento, foi algo meio difícil de pensar, assim, como vou dizer, socialmente falando, né? Agora no alojamento, e foi meio difícil. Mas a partir do momento que eu pedi, no meu caso foi muito tranquilo, assim, eu acho que a assistência, tudo que a UFD ela pôde oferecer, ela me ofereceu, sabe? Então, assim, eu tive toda essa assistência e foi muito legal, assim. Então, o processo foi muito legal.
Agora, você tem lá os seus problemas, né? Eu tive, por exemplo, assim que você consegue o acesso na você parte para procurar os quartos, né? Os apartamentos que estão disponíveis. E aí você tem a tal das entrevistas. E aí você parte para talvez seja o que há de pior dentro dos alojamentos, que são pessoas que estão conectadas com o que é a UFV, né? Eu tive alguns locais que eu fiz entrevista que pessoas me disseram que minhas coisas iriam subir, que possivelmente eu seria obrigado a amanhã sair para comprar carro quente para os moradores, depoimentos de pessoas falando que as roupas íntimas estavam, as pessoas acordavam, estavam no congelador no outro dia, molhava, né? Então virava uma pedra de gelo. Então, assim, existe um certo limite para as coisas. Chega um ponto que isso é engraçado. Alguns momentos isso é engraçado, é interessante, eu acho que faz parte da vivência. Mas você tem alguns processos acelerados, né? Então, tem pessoas que eu conheço que viveram pontos assim de ansiedade, depressão, por estar vivendo dentro de um alojamento. Contudo, isso é 5 a 10%, 5% ali dos moradores de alojamento, né? São pessoas ali desconectadas com o porquê de estar ali. E aí eu tive uma sorte de morar com pessoas que tinham o mesmo pensamento, né? Então, pessoas que eu morei hoje finalizou o doutorado, um outro finalizou um mestrado e está muito bem, é professor hoje, um outro é professor do estado. Então, as pessoas que eu morei eram pessoas que tinham um pensamento muito próximo. Então, o que eu gosto de falar também, quando você for procurar o alojamento, procure pessoas que têm um objetivo próximo ao seu, né, para que essa experiência seja mais fácil. Por mais que exista algum momento que é complicado. Então, eu morei num alojamento que chama Novíssimo, que só tem Novíssimo no nome, né? Mas, assim, o que fica, é o próximo à Caixa Econômica. Então, é um quarto com 4 camas, praticamente uma ao lado da outra. O quarto é dividido pelo lado da outra e tem um banheiro só. É isso que tem dentro do quarto. Então, existem alguns momentos que são complicados. Então, você chega tarde, as pessoas estão dormindo, ou você está dormindo, as pessoas chegam tarde, acende a luz, você quer estudar, o outro quer escutar música alta, e você não tem essa chance de morar igual a República que você fecha a porta do seu quarto. Você está ali dentro de um quarto com mais 4 pessoas. E aí você tem essa sujeira, desorganização, o indivíduo que quer tomar um banho de 2 horas, e você quer sair para a aula e você quer tomar um banho, mas só tem um banheiro. Mas eu acho que de tudo você tem também vivências de amizade e maturacional também. Você aprende a viver em grupo, você aprende a viver com menos. E eu não reclamo de nada, sabe? Assim, os meus grandes amigos da graduação saíram de lá. Então, eu tenho pessoas que foram meus padrinhos de casamento, pessoas que eu fui padrinho de casamento, que moraram comigo no alojamento. Então, são pessoas que eu confio, né? Muito mais pessoas do meu curso, assim, algumas pessoas, uma pessoa do meu curso que morou comigo e hoje é meu amigo pessoal, assim, sabe? Então, eu acho que o alojamento te dá essa proximidade de uma família que talvez esteja longe, né? Mas aí, aquele momento ali, a sua família, você vivencia isso com outras pessoas. Eu gosto de falar isso, que pessoas que vêm para Viçosa não deveriam morar sozinhas, né? Então, tem essa ideia de que você venha para Viçosa e mora num apartamento sozinho. Isso não deve acontecer, porque aqui você tem que vivenciar o curso, você tem que vivenciar esse momento. Então, você tem que vivenciar isso com outras pessoas. Nem que seja que você vai morar num apartamento com outra pessoa, cada um com seu quarto. Mas você tem que ter essa vivência, né, para você entender esse processo aí. A parte de alimentação também eu tinha, né, no caso, 2 meio que duplicada, porque eu tinha pela LUV e eu tinha pelo alojamento. E também nunca achei ruim, cara. Sempre achei café da manhã, almoço, jantar do RU. As pessoas reclamam muito, né, da qualidade, mas
Eu sempre achei muito boa a qualidade do RU, pelo preço que eles tinham e nunca faltou nada, assistência na UFV, né? Então, eu acho que os alunos que lá estão e que têm um objetivo maior, não estão ali só por passar um momento, porque tem pessoas lá, e eu conheci pessoas que ficaram lá 10, 12 anos, pessoas que eram jubilados de curso, para ficar morando no alojamento, né? Então, isso existe. Mas, tirando isso, a assistência que a UFV dá é maravilhosa assim, para os alunos, né? Então, eu não tenho nada a reclamar. E se existe um fator que me ajudou a chegar até o final do curso, esse auxílio da UFV. Cara, muito interessante, né? Conhecer um pouquinho mais sobre essa rotina do alojamento. E eu acho que é uma coisa sensacional, né? Eu conheci muitas pessoas ao longo da graduação que puderam fazer universidade federal por causa disso, né? Porque talvez elas não teriam a condição de estar bancando um apartamento em outra cidade, né, que não é a delas. Então, acho que a UFV ela brilha muito nesse quesito, né? E aí, agora, Com certeza, com certeza. Eu mesmo seria esse caso. sim. E aí, agora, cara, eu queria, né, já encaminhando um pouquinho mais para o final da nossa entrevista, eu queria que você, né, falasse, com a sua experiência hoje, o que você acha que é um diferencial que as pessoas elas deveriam se atentar no momento que elas decidem escolher educação física? Eu acho que são dois pontos. Ser racional com o curso, então entender o que é o curso, entender o porquê que você está fazendo aquele curso. Eu acho que é o primeiro ponto. Então, a partir do momento que você escolheu o curso, hoje você também, às vezes você vai pela pontuação. Então, às vezes você nem quer o curso, mas deu a pontuação, você entrou no curso. Se entrou, entenda o porquê, né? Entenda o que você está fazendo ali, o que aquele curso pode te oferecer. Então, acho que esse é o primeiro caminho, né? Entender as formas ali do curso. E a segunda, e que eu acho que é a mais importante, é a vivência. É explorar o máximo que o curso pode te dar. Nunca entre num curso e faça uma iniciação científica do início ao fim com a única linha de pesquisa, uma extensão com a única linha de pesquisa, um grupo de estudo com o único professor. Não faça isso, né? Eu acho que você tem que vivenciar. Então, você tem que conhecer todos os caminhos, porque cada coisinha dessa vai te ajudar lá na frente. E é isso mais importante. Não tenha medo de experimentar, não tenha medo de puxar outras disciplinas de outro departamento também. Eu acho que isso acrescenta bastante, né? Essa vivência aí fora. E conhecer pessoas fora também do seu curso, isso vai te acrescentar muito, né? Esse bate-papo fora do seu curso, para você entender o que as pessoas veem no seu curso e o que os outros cursos também podem oferecer. Hoje nós temos aí na educação física, a enfermagem e a medicina, né, que tem muito a acrescentar nessa nossa discussão do educador físico junto com essas duas profissões. Na minha época não tinha essas profissões ainda, né, esses cursos. E eu acho que você tem um ganho muito grande, né, discutindo com essas pessoas, com o pessoal da administração, com o pessoal da biologia, até com o pessoal da agronomia eu aprendi muita coisa, né? Parece não ter nada a ver com a educação física, mas tem muita coisa a ver, né? Eu acho que vale muito a pena. Cara, bacana, muito bacana. E aí, né, a última pergunta que eu queria fazer é se você é feliz exercendo a profissão. Se você acha que, né, lá atrás você tomou a decisão certa e hoje você é feliz. Túlio, eu sou muito feliz na profissão, né? As minhas tomadas de decisão, elas foram muito objetivas, né? Tudo que eu passei, eu acho que elas foram sendo realizadas, né? Então, consegui realizar algumas coisas que eu sonhava em fazer, né? Andei de avião graças ao UFV, né? Então, eu fui pelo projeto Rondon, então fui lá para Puriticupu, no meio do Maranhão, representar o UFV. Então, isso foi para um graduando, foi assim, né? Um auge.
Depois eu fui para os Estados Unidos, tive aqui como eu vou dizer, tive aqui uma ação também da UFV dentro de Viçosa, né? Então, eu acho que essas vivências, elas me tornaram muito feliz e muito consciente da nossa profissão. Então, hoje eu posso te dizer assim, em relação à nossa profissão, eu estou no caminho que eu gostaria de seguir, lá no início. Então, eu cheguei hoje, finalizei aí lá, agora tem mais alguns passinhos, né? Um concurso, alguma coisa, mas sou muito realizado, né? Hoje eu atendo aí alguns alunos de personal e hoje eu sou docente também no curso de educação física numa faculdade particular em Ponte Nova, né? Então, isso me dá uma alegria muito grande, né? De poder passar essa experiência para a graduação, né? Esse bate-papo, essas experiências, essa visão um pouco diferente, às vezes, do curso de educação física. E realmente, assim, né? Me entristece um pouco esse momento do coronavírus, de não ter o contato, né? A proximidade, mas o que eu gostoso é a sala de aula, né? Você está ali na sala de aula, então isso me satisfaz bastante. Então, eu acredito que as tomadas de decisão, né? As tomadas que eu fui até então, me tornaram hoje, assim, não vou dizer que eu estou completamente realizado, porque existem alguns outros objetivos. Mas até o momento, eu acredito que foi da forma como eu gostaria. Cara, muito interessante a sua trajetória, né, e a sua vivência, e que bom que você é feliz e vê, né, que essa decisão que você tomou lá atrás foi uma decisão acertada. E aí agora eu vou deixar um tempo para você, o tempo que você quiser, para você falar alguma coisa, né, que às vezes eu não consigo contemplar, que às vezes você quer falar para as outras pessoas. Então agora é o seu momento livre para falar qualquer coisa que você quiser. Eu acho que o que eu deixo de mensagem para todos os futuros graduandos ou graduandos do curso de Educação Física, o mais importante é você vivenciar, né, oportunidades e você buscar informação fora da caixa. Então, não tente cursar o curso somente com as informações que são dadas pelos professores. Tentem novas coisas, né? Novas possibilidades, novos conhecimentos. Saia um pouquinho disso, né? Então, se o professor fala de fisiologia, busque sobre fisiologia animal, sobre fisiologia da planta. Planta, você está ficando maluco, Joel? Às vezes vai trazer alguma coisa para você, né? Então, eu brinco com os meninos na graduação agora, né? Estou falando uma disciplina sobre atletismo. E aí eu fui discutir com eles sobre história e sobre nutrição. E aí eles falaram comigo, professor, mas o que isso tem a ver com atletismo? Eu falei, tudo a ver com atletismo. Se você busca entender esse processo de nutrição do ser humano, como ele começou esse processo de alimentação, tem a ver com o movimento humano e tem a ver com o desenvolvimento do ser humano que levou a desenvolver novas habilidades que tornaram as modalidades hoje olímpicas e a modalidade do atletismo. De onde que isso surgiu? Dentro da graduação? Não. Busquei outras informações. Então, eu acho que isso é importante, é vivenciar coisas novas, vivenciar dentro do curso todas as possibilidades, vivenciar projetos de extensão fora do curso de educação física também e buscar conhecimentos novos. E aí seria 3 dicas, né? 4 dicas aí que eu acho que são muito, muito importantes. Eu deixo, são 4 livros que eu gosto bastante, que eu li, que acho que abriu a cabeça aí. Um chama Comece pelo Porquê. Isso eu acho que é muito interessante, que é entender o porquê que você faz as coisas e por que você escolhe as coisas. Ele não está aqui, mas eu acho que é muito interessante. Esse aqui, ó, a história do corpo humano, do Daniel. Ele conta, né, todo o processo do nosso corpo humano através do movimento, das doenças que surgem. É um livro muito interessante.
Esse aqui é o que eu gosto, né? Assim, da corrida. Nascidos para Correr, conta todo o processo da corrida também, vem mostrando aí, puxando um pouquinho a sardinha para a corrida, né? Que fala que o ser humano ele evoluiu graças à corrida. Então ele só sobreviveu porque ele correu. Porque se ele não tivesse corrido, ele tinha sido morto pelas presas. Então, se ele aprendeu a correr, logo ele fugiu das presas e ele foi evoluindo ao longo do tempo. Um livro muito bacana. E esse é um livro ó, que foge um pouco da nossa área, que é a marca da vitória, que é contar sobre a Nike, né, a história da Nike contada pelo dono da Nike, né, pelo fundador da Nike, que é um livro de marketing. E é mais um conhecimento aí que a gente tem que ter, para a gente entender o mercado de trabalho. Né? Hoje se fala-se muito em relação da corrida com os tênis, com os processos aí de roupas, né? Então, se você é um profissional que trabalha com a corrida, trabalha com esporte, com movimento, e você não entende esse processo que está acontecendo hoje, da placa de fibra de carbono, o que é o Vaporfly, o que é a maratona abaixo de 2 horas, você está perdido no mundo. Então, você tem que entender esses processos aí, né? Essas novas informações. Eu acho que é isso aí, Túlio. Eu acho que essas informações a gente tem que abrir um pouquinho mais a nossa cabeça. Esquecer que a educação física é o 3 de 10, é o rosca bíceps, né? E é a fisiologia. A gente tem que esquecer um pouco disso. A gente tem que olhar um pouco além. Cara, perfeito e muito obrigado por ter trago essas indicações. E muito obrigado por tudo que você falou também. Eu acho que foi uma entrevista incrível e né, você por ter todas essas experiências, eu acho que a gente conseguiu ir por muitos caminhos e percorrer né, bastante coisa que é possível de se fazer na educação física. Então, vai o meu muito obrigado a tudo que você compartilhou. Valeu, Túlio. Prazerzão ter feito parte disso aí. Espero que quem for assistir acrescente um pouquinho aí para cada um. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar a curtida, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, para que esse conteúdo seja cada vez mais difundido. É isso e até a próxima!